Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Toda mulher sonha em ser mãe. Será mesmo? Os números mostram outra coisa. De acordo com uma pesquisa feita pela farmacêutica Bayer, com apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e do Think About Needs in Contraception, 72% das mulheres no mundo não querem ter filhos. No Brasil, o índice chega a 37%. Mulheres que optam por não ter filhos constituem a chamada geração Not Mothers, ou não mães. E essas não sonham com a maternidade pelo fato de estarem cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e focadas em suas carreiras profissionais. Apesar disso, muitas mulheres ainda são julgadas por não desejarem ser mães, o que não acontece de igual forma com nós, homens. Um assunto delicado, já que muita gente ainda romantiza a maternidade. No Papo no Auge de hoje, vamos discutir a maternidade compulsória com a gente, a genial e forte Ana Luísa de Figueiredo Souza, mestre e doutoranda pelo PPG-Com da Universidade Federal Fluminense. Ela é graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é gestora de produção de conteúdo e editoração do Grupo de Pesquisa, Tecnologias e Culturas Digitais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, é coordenadora da equipe de revisão da revista Contracampo, é integrante do Grupo de Pesquisa Midcom. Além de tudo isso, é consultora acadêmica e literária, autora do livro Ser Mãe é Foda, Mulheres, Não Maternidade e Mídias Sociais. O livro da professora Ana Luísa apresenta e expande os principais resultados de sua pesquisa de mestrado, que, aliás, é vencedora do prêmio Compós. Professora Ana Luísa, de pronto, eu quero muito lhe agradecer por sua participação aqui no Papo no Auge, por estar trazendo o seu conhecimento, o vasto conhecimento, a sua voz pulsante, pujante e poderosa para esse espaço de aprendizagem. Te pergunto, professora, como curiosidade, porque é uma pergunta que eu faço a todo mundo que vem aqui, e eu já trabalhei com orientação vocacional, e eu sou muito curioso para entender sobre as escolhas das pessoas. Por que é que você escolheu a comunicação social, em especial a publicidade e propaganda, né? Por que é que você escolheu ou enveredou pela pesquisa sobre a maternagem, sobre a maternidade, né? Por que estudar esse tema e estudar também a condição feminina? E mais uma vez, bem-vinda aí ao Papo no Auge. Obrigada, Saulo. Um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo que nos escuta. Inclusive, estamos aqui com Pandora e Tinoco, né, o nosso som de fundo. Muito animados em participar desse episódio também. Então, qualquer latidinho que vocês ouvirem, são eles, gente. Paciência, é isso aí. E estou muito feliz de estar aqui, né? Acompanhei os outros papos também e quero acrescentar para essa roda de conversa, que é bem interessante. Olha, respondendo a sua primeira pergunta, lá atrás, quando eu fiz ensino médio e tinham aqueles testes vocacionais, inclusive, com os quais você já trabalhou, sempre dava um meio a meio entre ciências biológicas e ciências humanas. Sempre. E aí, o meu pai, como bom médico, tinha aquela expectativa de que eu seguisse pela medicina também. Eu cheguei a cogitar isso. Acredite se quiser, mas eu queria ser médico obstetra. Então, você vê que a maternidade já estava ali, ó, no meu subconsciente, de alguma maneira. Mas eu acabei me enveredando para as humanas, e dentro das humanas, na época, o curso de comunicação era o grande curso, era o curso que era mais falado, mais disputado, inclusive, chegou a ficar ali muito próximo do direito, até passar o direito em algumas universidades. E aí, dentro da comunicação, a publicidade foi me chamando, principalmente a parte de criação publicitária.
Tanto que eu me formei, né, me habilitei em publicidade e propaganda e até hoje eu trabalho como redatora publicitária também e inclusive gosto bastante. E foi durante a graduação, quando eu fazia o meu TCC, que a minha orientadora da época, Patrícia, virou para mim: "Ô, Ana Luísa, você não pensa em estudar gênero, não? Porque eu tô sentindo que você está inclinada para isso". E era curioso, porque o meu TCC era sobre campanhas publicitárias polêmicas, não tinha uma relação direta com gênero, mas tinha um caso lá que tinha a ver com representação das mulheres naquela campanha específica, e acho que foi daí que ela captou que eu tinha um interessezinho ali latente. Deixei aquela informação, né, quietinha ali, guardei na cabeça, mais ou menos um ano depois, estou lá eu, pensando o meu projeto de mestrado para o PPG-Com da UF, e aí, nisso, eu esbarro no caso dessa mãe, que teve a conta do Facebook suspensa, porque fez um post, e nesse post ela falava da maternidade de uma maneira mais dura, por assim dizer, né, mais crua, mais despida ali daquela etiqueta que geralmente se tem quando se fala de maternidade. E deu uma repercussão gigante, eu acompanhei tudo, ela deu muita entrevista, saiu em vários portais de notícia, um monte de mulheres mobilizadas em rede para ela recuperar a conta e tal. Recuperou a conta, inclusive, eu até depois, anos depois, eu analiso esse caso na dissertação. E aí eu fui esbarrando em outras narrativas parecidas. Aquela era a primeira de muitas, né? Primeira, entre aspas, a primeira que teve essa grande repercussão. Mas eu esbarrei em outras semelhantes e todas elas geravam muito debate das mulheres nas mídias sociais. E eu pensei, ótimo, achei meu tema de pesquisa, agora eu vou comparar com os trabalhos que já existem sobre isso e ver onde é que o meu projeto se encaixa. E foi aí que, para minha surpresa, eu percebi que na área de comunicação não tinham trabalhos, pelo menos eu não encontrei, que relacionavam maternidade, narrativas pessoais de mulheres, né, tanto mães quanto mulheres sem filhos, e mídias sociais. Tinha essa lacuna. E foi aí então que eu decidi me arriscar e trazer para a pesquisa esse fenômeno que eu via e ainda vejo o quanto era latente para as mulheres à minha volta e as mulheres em rede, quanto debate, quanta coisa tem guardada sobre ele. Você fala maternidade, vai brotar a mulher querendo falar sobre, mas isso não se refletia nos trabalhos acadêmicos. Agora já tem, estão vindo os trabalhos a mais, e eu fico muito feliz de ser uma das pessoas que abriu essa porta para o campo da comunicação, e desde então eu venho nessa empreitada, né, sempre tentando aprofundar mais esse debate, dar mais camadas para esse debate, complexificar algumas ideias que se tem, né, tanto sobre mães quanto sobre mulheres sem filhos. Pois é. Professora Ana Luísa, Uhum. a gente é um assunto que a mim me interessa muito, né? Eu sou muito curioso, até porque também tenho filha, tenho esposa, tenho irmã, Uhum. né? A presença feminina na minha família, na minha vida é muito forte, né? Com minha mãe, minhas avós, enfim. Antes da gente entrar agora no conceito de maternidade compulsória, que é por isso que você está aqui conversando com a gente, professora, pergunto, o que é ser mãe, né? Eu fiz esse rodeio todo desse preâmbulo para dizer o que é ser mãe e, do outro lado, né? O que é não ser mãe do ponto de vista sociológico e político também, professora Ana Luísa? Então, eu gosto dessas perguntas porque, a princípio, elas são simples, né? Elas são fáceis de responder. Só que as respostas para elas dizem muito, tanto sobre a forma como a gente se organiza como sociedade, quanto as ideias que a gente tem de possíveis organizações. Então, o que é permitido, o que não é, o que a gente concebe como permitido de ser feito. Então, vamos lá, vamos partindo para as respostas do senso comum e depois a gente bagunça um pouquinho o meio de campo. Mãe, tecnicamente, é uma pessoa do gênero feminino, geralmente uma mulher, que tem filhos. Maternar é tudo que está envolvido no processo de você criar e cuidar de uma pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um adulto. Isso é maternar. E maternar não tem gênero, né? Maternar é uma atividade que não depende de gênero. Qualquer pessoa, mulher, homem, não binário, todo mundo pode maternar. Agora, repare bem que o verbo, né, maternar, vem de mater, que vem de mãe, maternidade, maternal, porque não por acaso, histórico e culturalmente, a gente sabe que essa tarefa, eu não gosto de chamar só de tarefa, porque parece que é uma coisa muito laboral, e é mais do que isso, mas essa atividade de maternar está relacionada a mulheres em geral, a mãe ou então outras figuras femininas ali que ocupam função materna. Então o próprio termo já denuncia, né, que quem mais se ocupa dessa função são mulheres. E por fim, você não ser mãe, sendo mulher, significaria você fugir da norma.
fugir do que foi estabelecido como norma de mulher completa, de mulher mais satisfeita, de mulher que cumpriu o seu destino feminino, para o qual a gente é realmente preparada desde muito nova, né, de diferentes maneiras, para ocupar esse lugar materno de alguma forma. Essas são as respostas simples, por assim dizer. Mas a gente pode complexificar essas caixinhas. Então, por exemplo, uma avó que é fundamental para a criação dos netos. Ela pode ser chamada de mãe também desses netos, será? Inclusive tem um termo para isso, voternidade, que são vós que compartilham ou ocupam totalmente a maternidade, né? Se ocupam totalmente da maternidade dos netos. Ou uma babá, que passa mais tempo, tem mais intimidade e conhece melhor aquela criança, aquela materna, do que a mãe legal, né? A mãe do papel dessa criança. Ela também poderia dividir o título de mãe? E uma mulher que não teve filhos, mas é madrasta? Uma mulher que não teve filhos, mas cria os sobrinhos. E aí a gente começa a pegar esses arranjos e ver que eles são muito mais complexos. Não tem uma resposta fechada para nada disso. Uma avó mesmo pode me responder: realmente, eu sou uma mãe para os meus netos. E o neto pode falar: minha avó é uma segunda mãe, ou minha primeira mãe é minha avó. Ou não, ou pode virar e falar: olha, eu realmente me vejo como avó. Eu ajudei muito na criação, mas eu não me enxergo como mãe do meu neto. E o neto também pode virar: eu não enxergo minha avó como minha mãe, eu enxergo como minha avó que teve uma função maternal. Então não é questão de certo ou errado, mas é questão de a gente pode pegar esses termos e olhar para o que a nossa realidade nos apresenta, que são esses diferentes arranjos, e a partir da maneira que a gente vai olhando para eles, entendendo que eles existem, quais são as diferentes possibilidades que a gente tem ali, a gente pode criar novos sentidos para esses termos, inclusive. Mãe é aquela mulher que teve o filho ou é a mulher que precisa criar o filho para ser chamada de mãe? Você vai ter gente que vai argumentar que não, a mulher que só teve o filho e entregou para alguém criar, ela não é mãe, não pode ser chamada de mãe. E você vai ter a pessoa que vai dizer, mas o filho veio dela, o filho biológico dela, então na prática ela é mãe. São duas argumentações possíveis. Da mesma maneira, uma mulher sem filhos. Tem algumas que vão estar satisfeitas com isso, tem umas que não vão estar muito satisfeitas com isso, tem umas que vão estar muito felizes por isso, ou muito tristes por isso. Vai depender de cada um, mas acho que o interessante é a gente entender que essas categorias elas não são estáticas, elas permitem diferentes arranjos e quanto mais a gente fala desses arranjos e permite até flexibilizar essas ideias, né? Então uma madrasta que materna muitos enteados, por que não a gente ter a possibilidade de também chamá-la de mãe? Né? Temos que reivindicam esse título, inclusive. Eu sou madrasta e eu sou mãe. E eu sinto que com esse termo madrasta eu não me incluo na família completamente, né? Eu ocupo aquele lugar, mas não ocupo. Eu vou até certo ponto. E outras que vão dizer que está muito bem, pode chamar de madrasta, tudo certo. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vê os diferentes arranjos possíveis, melhor a gente entende esses arranjos e acolhe as pessoas que estão dentro deles, que acho que, no fim das contas, esse é o mais importante. Muito bacana. Professora, e para a gente pavimentar conceitos, você já trouxe alguns conceitos, para a gente pavimentar outros conceitos, o Uhum. que é maternidade compulsória, professora Ana Luísa de Figueiredo Souza? Ó, tô até pegando aqui a colinha do glossário do livro, acho que não vai dar para ver na câmera, mas cá está. Maternidade compulsória. Conjunto de práticas socioculturais e políticas que levam as mulheres a se tornarem ou desejarem ser mães de forma compulsória, sem que isso represente de fato uma escolha. Dito de outro modo, né, são essas macro e microestruturas que a todo momento empurram as mulheres para a maternidade, seja pelo discurso ou seja pela prática mesmo. Então a gente tem desde leis até o convívio social, até a influência da nossa família, dos nossos círculos de pessoas mais próximos, as representações midiáticas que a gente recebe, a própria ficção, e por aí vai. O Brasil, particularmente, ele é bem emblemático nesse sentido, porque, com exceção dos 3 casos, né, em que a legislação permite que se interrompa uma gravidez, na prática, pela lei, se você engravidar no Brasil, você é obrigada a gestar e parir aquela criança. Você até tem o direito de entregar essa criança para adoção, mas a gente sabe que não é tão simples e que boa parte acaba criando realmente esses filhos, né? Acaba se tornando mãe dessas crianças. Então, aqui, por lei, a gente não tem o direito de escolher efetivamente se a gente quer ou não levar aquela gravidez adiante caso a gente engravide. Isso por si só já é maternidade compulsória, quando você retira esse direito de escolha. Mas a gente também tem, por exemplo, a precariedade do acesso a métodos contraceptivos, junto com uma profunda ignorância sobre o funcionamento do nosso próprio corpo, não porque a gente escolheu, não porque a gente quer,
mas é porque ainda é muito difícil de chegar essa informação na gente, chega de modo muito picado, muito censurado, inclusive. Mesmo as mulheres, por exemplo, que não se adaptam aos métodos contraceptivos oferecidos pela rede pública de saúde, elas vão ter que recorrer à rede privada, são caríssimos, aqueles implantes hormonais. Aquilo é muito caro, a maioria das mulheres brasileiras não tem como custear esse tratamento, com isso ficam suscetíveis a uma possível gestação indesejada que elas não vão poder interromper porque a gente está no Brasil. Junto com isso, a gente tem também a violência contra as mulheres, que é um fator que eu sempre trago para essa discussão, que eu noto que fica muito de fora. Mas, gente, a gente está falando de um país em que o número de relacionamentos abusivos é gigantesco. Então, a gente tem dentro de casamento, dentro de namoro, parceiro que obriga essa mulher a ter relação sem preservativo, a ter relação sem ela querer, senão ela apanha, senão ela sofre algum tipo de chantagem. Dentro disso, a gente tem a coerção reprodutiva, que é quando o parceiro, a sogra, o familiar vai lá e fura de propósito o preservativo, bagunça a cartela de anticoncepcional para a mulher se confundir, tomar errado e engravidar. Tem tudo isso, né? A gente tem a socialização feminina, né, que em boa medida se volta para preparar a menina desde muito cedo para ocupar esse papel maternal, né? Então, para que ela se torne uma boa mãe no futuro, desde pequena ela precisa cuidar dos irmãos, da casa, do pai, aí cresce do namorado, do marido, dos amigos, dos sobrinhos, até que um dia ela vai cuidar dos próprios filhos. O roteiro ideal seria esse. Então, tudo isso prepara e condiciona as mulheres a virarem mães, né? De modo que esse parece o único caminho possível e aceitável. Não seguir esse caminho seria errado, seria triste, e é justamente onde entra o preconceito com a ideia de você ser uma mulher sem filhos, né? Muito bom. Professora, e com relação a preconceitos, né, ao julgamento sobre os direitos reprodutivos das mulheres, né? Por que a sociedade é tão engajada com relação a isso? Seja no tocante ao aborto, que você já citou aí, já pincelou, seja no Uhum. tocante à pressão pela maternidade, porque as não mães, por vontade, são tão estigmatizadas, como menos carinhosas, egoístas, focadas apenas nas suas carreiras, menos desejáveis, por exemplo. Não, sim, essa pergunta é ótima, porque ela retoma um processo histórico, inclusive, porque desde o Brasil colônia, na verdade, a gente teve um empenho de Estado mesmo para domesticar as mulheres. E foi um processo que ele continuou, ele se deu nos séculos seguintes. As elites foram sendo trocadas, né? Não era mais elite colonial, virou elite agrária, elite militar, mas a gente vê esse comportamento sendo sofisticado, mas ele se mantém. E isso foi feito lá atrás, na época do Brasil colônia, porque a partir da mulher você construiria famílias nucleares, uma sociedade construída em cima do sistema de famílias nucleares, que não era o sistema dominante no Brasil de então. E aí, justamente, se queria tornar esse o padrão para, a partir dele, você conseguir controlar melhor os que começaram a ser chamados de brasileiros. Então, nasce assim. A nossa sociedade nuclear brasileira nasce a partir de um esforço deliberado de domesticar o corpo das mulheres, de tirar as mulheres desse espaço público, o que é curioso porque, na prática, como a maioria da nossa população feminina sempre foi muito pobre, elas iam para o espaço público. Essa ideia de que a mulher ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos, era uma minoria que fazia isso, não era nem por escolha, era por sobrevivência. Então elas iam para a cidade trabalhar, elas iam para o campo trabalhar para fazer dinheiro, para alimentar ela própria e esses filhos. Então essa ideia, né, da mulher domesticada, ela também é muito construída, ela não bate com a realidade que se tinha, e era justamente o que se estava tentando alterar. E aí você coloca essa mulher que sai para trabalhar como errada, como indesejada, a mulher que cria filhos de diferentes mulheres, por exemplo, que era uma excelente rede de apoio, inclusive, mas isso é visto como algo pecaminoso, equivocado, você tem que cuidar só dos filhos que nasceram de você e acabou. E por aí vai. E aí isso foi se complexificando, né? Foi continuando e chegou nesse modelo que nós temos hoje, que não é pela saúde das mulheres, não é pela vida dessas crianças, né? Se fosse por isso, a gente estaria indo numa outra direção, porque já tem vários estudos mostrando no mundo inteiro que todos os países que descriminalizaram o aborto, as taxas, inclusive, de abortamento caíram, porque você é obrigado a dar toda uma estrutura, né, para essa mulher, inclusive, ser amparada caso ela decida ter a criança. A gente sabe de casos de mães que ficam profundamente infelizes porque são obrigadas a terem crianças que elas não queriam, não raramente frutos de violência,
Mesmo nos casos em que a lei permite, né, a interrupção de gestação, a gente sabe que não é simples, então muitas têm esse direito negado, e aí se tornam mãe, ficam infelizes e não há grande mobilização por isso. E também não tem nada a ver com a vida dessas crianças, porque, de novo, se assim fosse, você estaria se preocupando com as crianças que já estão aqui e que já carecem desse olhar atento, tanto por parte do poder público quanto da sociedade civil. É sobre controle. É continuar um processo histórico de controle sobre os corpos, os direitos, as vidas das mulheres, porque assim elas não ameaçam os espaços dominados pelos homens. A gente cria, né, e reforça essa cisão entre público e privado. Aí você coloca o público como masculino, é por ali que ele pode transitar, é lá que ele faz as leis, é ali que ele manda, e a mulher é doméstica, a mulher é do lar, a mulher é pudica, é quieta. Isso foi construído, isso é reforçado o tempo inteiro. E é sobre controle. Por isso pintar as mulheres sem filhos dessa forma tão feia, né? Tão caricata. Parece a vilã realmente, né? A bruxa, a má, que ninguém quer ser. Ah, ela detesta. As que escolhem isso principalmente, porque as que não conseguem ser mães ainda podem ser vistas como a, poxa, coitada, né? Não conseguiu, mas ela queria. Agora que não quer, é a bruxa, a devoradora de criancinhas, a que odeia mães, a que vai acabar com a sociedade, por aí vai. E você faz um contraponto com outra caricatura, que é a dessa mãe também, super dedicada, super amorosa, que o filho pode pintar e bordar, mas ela vai sempre perdoar. Quem que é assim de verdade, gente? Não são tantas assim. E também não são tantas as mulheres sem filhos que cabem nessa caricatura da bruxa terrível. Mas essa caricatura é necessária para você reforçar essa imagem da mãe como aquilo que você deveria aspirar, como aquilo que é mais aceitável, né? Que é mais aconchegante. Ninguém quer ser, mesmo quem não quer ter filho, ninguém quer se aproximar daquela imagem que se pinta da mulher sem filho, a mulher fria. Você quer se aproximar dessa imagem materna. Eu não tenho filho, mas eu adoro criança. Eu não tenho filho, mas eu adoro mães, eu ajudo mães. E tudo bem, realmente, tem vários que fazem isso. Mas é curioso essa necessidade de se defender, né? Logo de antemão, não tenho filho, mas calma, gente, eu sou uma pessoa legal. E na minha visão, isso é justamente duas imagens que se criaram para controle, tanto uma quanto outra. Você não pode ser essa imagem da mulher sem filho, mas você também tem que seguir à risca essa imagem de um determinado modelo de mãe. Então, mãe solo, mães que ajudam, né, que distribuem mais a responsabilidade por esses filhos, mães que fogem também do que é entendido como a mãe ideal, elas também sofrem bastante, porque elas saem dessa caricatura da mãe que carrega tudo sozinha ou que se enquadra ali no casamento nuclear. Então, são imagens que, no fundo, agridem todas nós e que continuam servindo para nos controlar, para nos orientar a partir de regras que não são nossas, né? Não foram criadas pelas mulheres, mas foram impostas sobre todas elas. Que pressão, hein? Que pressão, que pressão. Pressão, nossa. Mais Prof, um dia. só um parêntese. Eu tenho uma grande amiga que ela, inclusive, ela foi a primeira a participar do nosso podcast. Ela é o episódio 01. Ela tá Olha. grávida Ah, e que legal. ela tá com depressão pré-natal. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Gente. Não, e sabe o que é interessante, Saulo? Porque quanto Ah, mais a gente dá espaço para as mulheres falarem sobre, mais vão surgindo nomes e condições que sempre estavam lá, mas que ninguém tinha rotulado ainda, porque não se falava sobre. E faz muito sentido realmente, né, gente? A quantidade de total. mudança que a pessoa passa e Nossa. tal. Olha, os stories dela são sempre dando fora nas pessoas, porque as pessoas insistem em dar pitacos na gravidez dela. Porque ela deveria fazer assim, assado, assim, assado. Ela assim, velho, veja só, eu estou há 4 meses de grávida, 3 a 4 meses grávida. E não tá sendo legal. Uhum, Porque eu estou entendi. nauseando muito, eu estou passando muito Uhum, mal, eu estou indo direto ao hospital. Então, o que deveria, ou que é. imaginaria-se que fosse legal, não está sendo legal. E eu não posso Uhum, romantizar isso. E uhum, ela é muito sensata, acordata com ela e com a realidade. Ela não uhum, bota. E ela estava numa fase da vida dela de muito voo, né, do ponto de hum, vista profissional. Então, foi uma um gravidez que baque. talvez ela não estivesse esperando e que, de certa forma, impactou na trajetória profissional dela, que também faz parte do ser dela, né, da Uhum, subjetividade dela. uhum. Então, cara,
Só que também, aí veja, já teve esse momento, né, da obliteração da carreira, né, em É, parte. E ainda tem o passar mal de forma exagerada, que é bem realmente. comum, que é bem comum, não se fala tanto, mas é bem Pois comum. é. E ela disse esse nome, depressão pré-natal. Eu disse, cara, eu preciso aprender sobre isso até para lidar com, né? Assim, para Uhum. também não ficar, quando ela viesse falar comigo, que a gente tava se falando muito, eu não falar nenhuma abobrinha, né? Não falar abobrinha. Aí também vai do outro lado e entender. É que às vezes acho que vai muito do lugar de onde aquela pessoa está partindo, né? E que a outra pessoa nota. Porque dá para, pelo menos na minha perspectiva, dá para entender quando a pessoa, entre aspas, dá um pitaco com a melhor intenção de ajudar, de estar preocupada legitimamente. E quando a pessoa está dando um pitaco simplesmente para dar um pitaco, para ser inconveniente. Porque tem pessoas que são extremamente inconvenientes. Eu participei de um webinário, enfim, dentro do Simpla, né, a empresa, elas me chamaram para fazer uma palestra interna junto com uma criadora de conteúdo que é mãe. E aí ela falava que as pessoas viravam para ela e falavam, nossa, sua vida acabou, né? É que ela teve filho mais nova, adulta já, mas mais nova. E na cara dela, assim, nossa, sua vida acabou. Gente, assim, de verdade, o que que você espera com comentários? Por que que você faz esse tipo de comentário? Não é para ajudar. Entendeu? É só para machucar, é inconveniente. Então, esse tipo de palpitagem realmente é até uma agressão. Agora, do outro lado, né, a pessoa que está ali, às vezes até pode escorregar um pouquinho, né, falar uma pequena abobrinha, mas você vê que a pessoa não tá com essa intenção de te julgar, de te botar para baixo, ela tá tentando. Acho que isso Pois que é. acaba sendo importante. Mas eu vou pesquisar melhor sobre isso, sobre depressão pré-parto. Eu não sei se foi uma invenção dela, se ela cunhou o termo e tá Não, eu acho usando, que ou não, se como ela é está sendo realmente. acompanhada, eu acho que ela foi ao médico, o médico eu acho que Caramba, meio que diagnosticou, né? Engraçado ai que que ela legal. faz Quer referência, dizer, legal quando ela não. falava comigo, ela só fazia referência às mulheres, mulheres que falavam sobre isso com ela, né? Uhum, Porque o homem não sabe, né? Não sabe. não, E as e entre mulheres queriam. mulheres é mais comum mesmo, né? Quem vai falar de maternidade, assim, geralmente são mulheres. E aí, tanto que Pois é é. palpiteira, né, o termo, não se fala em palpiteiro, palpiteira. É mulher Ai, mesmo. e um outro parênteses, prof, foi de um post hoje do Óbvios que eu vi, que falava assim, não sei se você viu. O que Uhum. aconteceria conosco, sociedade, se as mulheres gozassem tanto quanto os homens? Uhum, pois é, Eu, né? eu achei sensacional esse post, porque a gente precisa conversar mais sobre educação sexual, né? Nas escolas. E a gente é muito careta, né? Nossa, A gente, demais. a gente é muito Muito careta. careta e violento, né? É E, curioso isso. Porque aí a gente vê, caramba, é uma grande construção mesmo, né? Porque a mulher tem um órgão grande, cuja única função é dar prazer sexual. Não só o mero prazer, te dar orgasmos múltiplos, inclusive. Pode ter 3, 4 orgasmos tranquilamente numa transa. E essa criatura que tem esse órgão é que foi historicamente tratada como alguém que nem de sexo gosta. Eu falo, gente, que construção poderosa foi essa, né? Você pegar uma criatura que tem um órgão voltado para isso e você fazer todo um trabalho aí social, político, né? Para ela acreditar e para o mundo todo acreditar que ela não é mais difícil dela ter prazer, que ela não gosta. Gente, não faz, biologicamente não faz o menor sentido isso, seria até o contrário. Só que não, e a gente vê o peso das construções sociais, né? Como elas nos afetam e atravessam os nossos corpos, que são materiais, que estão aqui, mas que sofrem essa influência. De fato, para muitas mulheres é difícil tudo isso, não porque o corpo delas não seja feito para isso, mas porque o parceiro não se importa, ela mesma tem nojo, tem receio do próprio corpo, não se conhece, passou por uma série de violências e por aí vai. Mas enfim, foi um breve parênteses mesmo. então, e eu que dei aula em escola, eu dava aula de redação e eu precisava alimentar isso nos meninos, esse poder de argumentação. E então, eu Ah, trazia esses debates. Nossa, quantas vezes eu fui tolhido dentro de escola, fica né? quieto, prof, a gente está debatendo. Não, não, a direção chegava para mim, não, você não vai levar esse debate para dentro de sala de aula. Gente. Eu Uhum. chegou ao ponto de dizer assim, professora, a diretora, né? Veja, eu respeito a propriedade privada, porque a escola é privada, eu respeito. Agora, dentro da sala de aula, quem manda sou eu. Então, eu vou fazer o que eu quiser, Não, certo? desde que seja conduzido com responsabilidade esse Claro, debate, é claro. importantíssimo.
Importantíssimo. Claro. Certo? Oxe, sem sombra de dúvida. Então, assim, mas deu confusão, mas a gente passou. Tá. E aí, passamos e falamos sobre o assunto e foi massa, e foi gostoso, enfim, e os meninos Ah, adoraram e a que gente legal. seguiu. E Uhum. seguindo aqui, prof, esse conceito de maternidade compulsória afeta diretamente a construção simbólica e política do que é família moderna, instituição pensada, inclusive, para resguardar bens, né? Eu me Uhum. lembro muito do livro aí do Engels, Uhum. né? A criação da família. Dito isso, qual é o impacto que uma mulher causa na sociedade, no seio familiar original, quando ela decide não ser mãe? O que é que essa mulher quer que nós, enquanto sociedade, entendamos com essa decisão o que nós, homens, temos que aprender com mulheres que não querem ter filhos? Olha, é aquilo que eu estava conversando com você antes, né, todo esse processo de domesticação das mulheres, que sim, foi um processo político, econômico, mas principalmente político, acima de tudo, que em muitas medidas permanecem. Eu tenho um cuidado, porém, quando eu vou falar de mulheres que escolhem não ter filhos, porque às vezes me parece que colocam o peso da revolução nelas, sabe? Não, agora nenhuma mulher vai ter filho e com isso os problemas vão ser resolvidos. Será que vou mesmo? Será que é por aí? Será que toda mulher pode, inclusive, né, conseguir ficar sem ter filhos? E para além disso, é porque eu acho que isso acaba tirando da própria maternidade a possibilidade de construir arranjos mais sustentáveis para as mulheres, porque falando como alguém que estuda isso e que obviamente também defende a não maternidade, acha que ela em si já é um caminho construidor e destruidor desses moldes antigos, né, e que nos aprisionam, mas eu também acharia equivocado a gente só olhar para a maternidade com essa lente opressiva, né, da opressão, daquilo que restringe, daquilo que é fruto de uma série de, não é que não seja, de uma série de restrições, né, que as mulheres foram impostas, não é que não tenha essa faceta, ainda mais no patriarcado, mas eu acho importante a gente também olhar que, poxa, tem mães que estão conseguindo construir uma maternidade que é saudável para elas, que é compartilhada com mais pessoas, que não fica pesada para elas e assim por diante. Eu acho que a gente também pode olhar para isso, né, para esses dois caminhos e não só exclusivamente, então o jeito é não ter filho, porque sem filho você anula a maternidade, basicamente, e acho que não é só por aí. Dito isso, tem sim mulheres sem filhos que são muito vocais sobre isso, que escolheram esse caminho profunda e conscientemente e que levantam essa bandeira, inclusive, são ativistas desse direito, se colocam muito sobre, para construir essa possibilidade, porque talvez assim, para homens seja até bobo o que eu vou falar, mas é porque realmente muitas de nós crescemos sem saber que a gente pode ser feliz de muitas formas. Então, a gente cresce sem saber que pode ser feliz, por exemplo, sem ter uma aliança no dedo, sem ter filhos. Se você virasse para mim, Ana Luísa jovem adulta, tá? Ali já pelos meus 19 anos, e falasse: "Você adulta não vai ter filhos", eu teria ficado profundamente decepcionada comigo mesma. Eu ia achar que eu falhei, que eu ia ser triste, que eu não dei certo, porque na minha cabeça uma mulher adulta era uma mulher mãe. Eu não via, a não ser que acontecesse uma tragédia na vida dela, mas eu não via a possibilidade de, ela escolher não ter filhos. Podia ser uma tragédia, ela queria e não conseguiu. Nossa, que terrível, mas como assim ela escolheu? Ela poderia ter e ela não quis mesmo. E dois, ela ser feliz com isso, não se arrepender, não ficar amargurada, ela legitimamente se garantia ali naquela escolha. E eu fui passando a ver que isso é bastante comum enfim, foi virando até o meu próprio posicionamento. Mas não era, eu tive que descobrir esse caminho e olha que eu vim de meios que tinham acesso, né, a um meio mais progressista, né, que várias conversas não eram mais tabu e pude ter a sorte de ter desde muito cedo em casa acesso a livros, acesso à educação e por aí vai, e ainda assim, você vê como ficou impregnado isso, né. E quanto aos homens, e talvez a parte mais interessante do contato com as mulheres sem filhos seja os homens pensarem qual que é o papel deles nessa história. Porque veja bem, a gente tem um número considerável de mulheres, o post que você compartilhou mostra bem isso, que numa determinada faixa etária, vamos botar ali até os 30 anos, não querem ser mães. Aí cada uma tem seus motivos para isso, mas tem um número significativo que é muito enfática em relação a não ocupar esse papel. Não é em relação a conviver com criança, não é em relação às mães em si, não tem relação com isso. Tem relação com ela não querer ocupar esse papel materno. E aí eu acho que o interessante dos homens, considerando que a maioria dos homens fala muito abertamente, claramente, que ou quer ter filhos,
Olá, eu não sei se quero, pode ter, pode não ter, não é não tem o mesmo peso, né, para eles, mas pensar: "Caramba, por que será que tem tantas mulheres dessa geração aí, relativamente mais jovem, que está batendo tanto nessa tecla de eu me recuso a ocupar esse papel materno. Nesses termos, eu me recuso a ser mãe. Será que até que ponto a gente também não tem alguma culpa nesse arranjo, né? Até que ponto isso não beneficia exclusivamente a nós e não a ela? Será que se fosse um arranjo diferente, teriam tantas que estão com muito pé atrás? Porque assim, eu convivo, né, óbvio, com muitas mulheres que querem ser mães, que não querem, mas entre as que querem tem uma hesitação muito grande também, de tipo, caramba, vai ser difícil, né? Caramba, assim, eu quero muito ter filho, mas puxa, eu vou ter que planejar e tal, enquanto eu puder postergar, eu vou postergar. Então é uma escolha que se torna cada vez mais difícil, sim, principalmente para as mulheres como a sua amiga, que estão inseridas aí no mercado, que olham muito para a carreira, que têm às vezes uma vida social agitada. É uma transição que pode ser um bocado brusca. E o que que os homens estão fazendo para tornar isso mais suave? Porque às vezes a gente vê muito foco na mulher, né? Então é a mãe que tem que dividir melhor, é a mãe que tem que fazer isso e aquilo. Ou a mulher sem filhos tem que fazer. Tá, mas e os homens? Assim, ela não faz o filho sozinha, né? Na maioria dos casos, não é uma criança adotada. Mesmo quando é adotada, essa criança foi gerada a partir de um homem e de uma mulher, não tem jeito. E aí, e como que eles lidam com isso? Porque, por enquanto, ainda me parece que não enxergam como uma questão deles. Que não se relaciona, né? O fato de mais mulheres não terem filhos não tem a ver com a maneira como nós, homens, historicamente, ainda construímos a maternidade. Inventamos isso e obrigamos as mulheres a seguir. E eu acho que talvez daqui a um tempo vá cair essa ficha de que, caramba, se a gente quiser ser pai, eu acho que a gente vai ter que mudar algumas regras nesse jogo aí, porque muita mulher não está mais querendo jogar. E aí, talvez seja isso que chamem de revolução. Mas, repito, eu também acho importante a gente olhar para a maternidade a partir de uma lupa potente, construtora, né, de inventar novas maternidades, eu acredito nisso. E inventar novas formas de não ter filho também, né, não só aquela ideia da mulher amarga, infeliz, isolada da sociedade. Muito bacana, professora Ana Luísa. Às vezes a mulher ela descobre que não quer ser mãe depois de ter gerado uma vida. E aí se sentem culpadas, sentimentos se misturam, o descontentamento com o papel materno e o amor aos filhos. Nesses casos, professora, como lidar com essa descoberta e esses sentimentos? Como ultrapassar tabus maternos? Olha, essa é uma resposta que vem sendo construída pouco a pouco, a partir de mulheres, né, diferentes mulheres, que se descobrem mães arrependidas em algum momento. Porque não existe roteiro social para isso. Isso que é o interessante, né? Você tem até o roteiro social para mulher que não tem filhos, escolheu não ter filhos, e vai se arrepender no futuro. É inclusive uma retórica muito comum. Você vai se arrepender. Mas não se fala que a mãe pode se arrepender. Isso tanto que não se tem um plano de contingência quando isso acontece. A mãe descobre que se arrependeu, a criança tem 10 anos. Você faz o quê? Não tem um programa governamental, não tem uma rota para isso. E por muito tempo realmente não se falou disso, e a gente imagina por quê, né? Porque, de fato, esse sim é um tabu gigantesco que até falar das dificuldades da maternidade tem sido algo até mais pedido, né, pelas mulheres em geral que têm interesse em discutir maternidade. Agora, se dizer uma mãe arrependida, ainda mais fazer isso publicamente, não só para você mesma, é muito difícil, e você com certeza vai ser atacada. E de novo, são arranjos complexos, porque você tem a mãe que se arrepende, e que tem um amor pelos filhos, você tem a mãe que se arrepende, justamente porque não conseguiu criar esse vínculo amoroso com os filhos, e mães que não tem vínculo com os filhos afetivo, e é isso. Às vezes, até independentemente de terem se arrependido da maternidade. Então, de novo, não são posições estáticas, e eu acho importante que a gente escute essas diferentes narrativas de vida, né, de vivências maternas, para que a gente crie esses planos de contingência, para que até a mulher saiba, caramba, se eu virar mãe, se eu me arrepender, existe um roteiro social para mim também, né? Existe um plano que eu posso seguir, porque eu imagino que seja um tanto assustador você se ver nessa situação e perceber que é você que vai ter que inventar que plano é esse, porque ele realmente não existe, mas é uma resposta que ela vem sendo construída e talvez, né, daqui a uns 20, 30 anos a gente veja aí como que essas mulheres conseguiram construir esses roteiros sociais
alternativos e até então inexistentes. Muito bom, professora. E como última pergunta, na sua visão, como é que a gente muda a condição social feminina tão pressionada por padrões estabelecidos não por ela? Como é que a minha filha Valentina, de 7 anos, daqui a pouco, vai encontrar o mundo? E essa pergunta, eu estou muito curioso pela sua resposta. Vai encontrar o mundo daqui a 20, 30 anos, professora Ana Luísa? Olha, em primeiro lugar, eu espero que a gente hoje faça, né, as medidas necessárias para que tenhamos um planeta sustentável, tanto para a Valentina quanto para todo mundo que está chegando e que já está aqui. A gente sabe que estamos realmente numa curva decisiva, é agora ou nunca. E é o que eu falo, gente, não adianta discutir gênero, não adianta discutir desigualdade se a gente não tiver ar para respirar, comida para comer, água para beber. Então, assim, a luta ambiental é a luta de todos nós, e é a nossa luta principal, ela está junto com toda e qualquer causa social. Se você defende uma causa social, transformação social, você necessariamente precisa se mobilizar e cobrar por mudanças mais sérias nesse sentido, porque a gente corre sim o risco bastante palpável das novas gerações não terem uma vida muito fácil aqui nesse planeta que nós chamamos de casa. Dito isso, eu acho muito bonito até como Valentina virou um nome de uma geração de meninas, né, um dos mais comuns, porque eu acho que passa uma mensagem tão bonita. Primeiro, o fato dos pais terem dado esses nomes para elas é quase que um recado. Valentia. Sejam valentes. E, sinceramente, eu acho que é esse o caminho, porque, de novo, muitos caminhos para nós mulheres não são mostrados. E quando eles são mostrados, eles são um tanto distorcidos. É isso, é a mãe que se arrepende porque ela não tem coração, é a mulher que não quer ter filho e vai ficar solitária pro resto da vida, é a que não conseguiu ter filho e nunca vai poder superar isso de forma nenhuma, ou a mãe que vai ter que se doar e um diazinho que ela decida se colocar ali em primeiro lugar, ela é a pior mãe do universo e vai queimar no mármore do universo. Então a gente tem essas construções enviesadas muito duras e eu acho que a gente precisa de valentia mesmo para falar, quer saber, é isso que eu quero. E eu não estou fazendo mal a ninguém, veja, eu não estou aqui defendendo que mulheres não é fazer o que quiser num sentido irresponsável, né, de não entender que existe o direito do outro, o corpo do outro, mas é no sentido de você poder ser você mesma sem estar acorrentada por esses padrões, que, como você bem falou, não foram criados por mulheres, muito menos para mulheres no sentido de olhar para o nosso bem-estar, mas foram criados para nos cercear mesmo, para nos machucar, para nos diminuir desde muito novinhas. Então, cada vez mais eu quero isso, eu quero essa valentia que mulheres antes de nós tiveram e na época delas. Quando a gente para pensar, a gente fala, gente, mulher não tinha direito a nada, é tão recente os direitos que a gente tem. Para mulheres racializadas, então, nossa, há pouquíssimo tempo atrás, aí sim que não tinha direito nenhum. E olha o tanto que a gente conseguiu destruir no sentido dessas opressões, né, e construir no sentido de novas possibilidades de existência, num tempo relativamente curto. Isso só foi possível com valentia. Ser mulher nesse mundo é um ato de valentia, um ato de coragem. Mulheres vão me entender muito bem, né? A gente sai de casa, a gente entra em casa pensando na nossa sobrevivência. Não é nem questão do bem-estar, é a sobrevivência mesmo. Então eu quero mais é que as mulheres juntem essa valentia para conquistar mais espaço, para brigar por mais direitos, para se fazerem ouvidas, para escutarem outras mulheres que às vezes não têm a sua mesma vivência, mas a partir da vivência da outra você aprende, você também cresce. Quando a mulher chega em algum lugar, de certa forma, ela está abrindo caminho para todas nós. Então eu quero muitas Valentinas, eu acho esse nome maravilhoso para representar o meu sincero desejo para essa futura geração. Sejam valentes. Eu demorei muito para ser valente. Eu era uma criança muito medrosa, muito quieta. E boa parte disso é porque eu era uma menina. E aí foi libertador poder dar voz, poder dar corpo para as ideias que eu tinha, e falar mesmo, e ser ouvida, e brigar para ser ouvida, porque muitas vezes você tem que brigar por esse direito mesmo. E o que eu consegui colher com isso, falar com outras mulheres, tocar outras mulheres que depois vêm falar comigo, por conta de você, eu passei a refletir mais sobre essa questão, eu passei a me colocar mais, e é isso. Eu vejo uma nova geração que já conversa sobre coisas que eu só fui falar depois de adulta, entendeu? Gente, feminino, eu não ouvi essa palavra na minha adolescência. E eu vejo as meninas, assim, às vezes 12 anos, altos papos sobre feminismo, entendeu? Gente, é isso. Sejam valentes. Valentina e todas as Valentinas, sejam valentes, de verdade. É a melhor coisa que vocês fazem por todas nós. Uma fala forte, contundente, potente, necessária, urgente.
sejamos valentes e potencializemos valentias e valentinas. Valentias e valentinas. Lindo, lindo. Adorei. Professora Ana Luísa, eu quero muito lhe agradecer. Primeiro, por lhe conhecer, por ter me dado a honra, o prazer de estar aqui trocando com você. E segundo, porque me proporcionam aprendizados. Terceiro, porque a gente precisa alargar a inteligência coletiva e nós somos essas molas, essas mídias, levando um pouquinho da sua área. Somos mídias, né? Para isso, gratidão. Obrigado por sua sessão tão generosa aqui no Papo no Auge, viu? Paulo, eu que agradeço a você, a todo mundo que nos escuta. A Pandora está aqui também prestando seus singelos agradecimentos. Ela tinha que participar desse áudio, gente, não tem como. E fico aqui também, deixo o convite, quem quiser conhecer mais sobre a pesquisa, sobre o meu trabalho, é só acessar o site www.analuisadefigueiredosouza.com.br. Tem vídeo, tem artigo, tem os links para as mídias sociais. Então, querendo ver, tem o mural do livro, que já entra em pré-venda essa semana. E querendo entrar em contato, trocar uma ideia, é só me mandar mensagem pelo formulário lá, vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Muito bom. Professora, mídias sociais, além do site, Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter. Uns eu uso mais, outro menos, confesso. O principal é o Instagram, então @analuisa.d.fig.souza. É o mesmo do TikTok, mas eu tô como Ana Luísa de Figueiredo Souza no LinkedIn, no Facebook. Entrando no site tem os links para todas as mídias sociais, é mais fácil, vocês se catam por ali, tranquilinho de achar. Vai ser um prazer receber você. Prof, obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada a todo mundo que nos escutou, foi um prazer mesmo. Espero ter contribuído aí no debate. Muito show o Papo no Auge de hoje, né? E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast. É muito importante que assim você o faça, para que a gente continue escalando esse programa, esse conteúdo. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu, vamos renascer!